toca como você. A igreja. Ninguém me vê como você me vê. Teu rosto sobre mim. Mais uma vez, igreja. Ninguém me toca. Ninguém me vê como você faz brilhar. Graças a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. Eu estarei lendo na minha Bíblia, que diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Que essa palavra seja talvez resposta de oração. Que essa palavra, Senhor, seja um divisor de águas na vida de muitos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor possa transmitir para nós, através do teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vemos que essa passagem
que é chamado a parábola das 10 virgens, que Jesus falou. Nós vemos aqui em Mateus, já no finalzinho do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Os próximos capítulos vêm falar sobre a prisão, morte, crucificação de Jesus. E Jesus, antes de ser preso, levado para a crucificação, ele trouxe as últimas considerações finais no seu ministério. E ele profetizou, e ele trouxe aqui palavras proféticas, não apenas para aquela época, mas para os dias de hoje também. E o interessante é que a parábola das 10 virgens fala muito voltado para casamento, muito voltado para a noiva, o esposo, o noivo. E todos nós sabemos que a figura de noiva e noivo na Bíblia simboliza a igreja do Senhor. Lembrando que nos últimos momentos de Jesus, a igreja em si ainda não havia sido formada. Apesar de Jesus já ter falado para Pedro que sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não me recordo bem, mas acredito que essa expressão de Jesus é a primeira vez que nós vemos a palavra igreja na Bíblia. E ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Depois da prisão, crucificação, morte e ressurreição de Jesus, nós vemos que os primeiros apóstolos, eles formam ali a igreja primitiva. Atos dos Apóstolos é exatamente o livro histórico que vem relatando os primeiros passos da igreja na terra, os primeiros passos da igreja pregando o evangelho, levando o evangelho aos confins da terra. Essa igreja que foi primeiramente edificada em Jerusalém, e o evangelho foi pregado não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, como o próprio Jesus mesmo havia predito. E agora, nos últimos momentos de Jesus, junto aos discípulos, ele traz um discurso final, antes da cruz. Ele fala sobre o fim, ele fala sobre vigilância, ele fala sobre portas que se fecham. E aí nós entendemos que essas portas se fechariam ou se fecharão após o arrebatamento da igreja. Jesus conta a parábola das 10 virgens dentro de um discurso escatológico iniciado no capítulo 24. E aí nós vemos claramente aqui, irmãos, que a história, ela não é sobre o mundo. Essa mensagem, ela não vem diretamente para o não crente, para o mundo em si, mas fala de pessoas que estavam esperando a volta de Jesus. Falam de pessoas que estavam esperando a volta ou a chegada do noivo, representado aqui o noivo, e é claro que nós sabemos que simboliza o próprio Jesus, que um dia ele vai voltar. Mas, ao ler a parábola das 10 virgens e o noivo que está para chegar, bate diretamente com a nossa cultura, porque sabendo do significado, nós entendemos que o noivo vai chegar, que o esposo vai chegar, que Jesus virá e a igreja está esperando. Mas em uma festa de casamento, nós estamos acostumados a ver a noiva chegando, o noivo esperando no altar,
numa festa de casamento e a noiva chegando. E há tempos atrás, esse costume nos últimos dias parece que está acabando. Mas há um tempo atrás, as irmãs aí que casaram há 10, 20 ou 30 anos atrás, vão se recordar que a noiva, ela não poderia chegar primeiro do que o noivo, não é isso? Geralmente, era comum a noiva atrasar, ela precisava atrasar, e aí ficava todo mundo ali pronto, na expectativa, né? Geralmente se casava na igreja. Hoje casamento, às vezes é no salão, nada contra, né? Às vezes já é no próprio salão que vai acontecer ali a cerimônia, a festa, né? Aí a cerimônia é no mesmo local. Mas há um tempo atrás, os irmãos mais antigos se recordam que era na igreja, da igreja ia para o salão de festa. E aí, cadê a noiva? E a noiva não chega, e todo mundo naquela expectativa da noiva e tal, e o noivo ali nervoso, suando, não é? E todo mundo naquela expectativa, até que eu lembro de ouvir carros passando, buzinando, anunciando a chegada da noiva, não é isso? Não sei, na rua passava, eu lembro que passava na minha rua, carro buzinando, não, é fulano que está casando e tal. E aí anunciando a chegada da noiva. Essa é a nossa cultura, certo? Mas, historicamente, nós vamos entender essa passagem, que no costume judaico do primeiro século, nós vemos que o noivo ia buscar a noiva, e geralmente era à noite. O noivo ia buscar a noiva, e ele ia buscar a noiva em um determinado local, geralmente era a casa da noiva, e levava para onde iria acontecer a festa nupcial. E o costume do primeiro século é que o noivo sempre atrasava. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Havia um cortejo nupcial. Algumas jovens se reuniam, geralmente amiga da noiva, e aguardavam junto da noiva a chegada do noivo, a chegada do esposo. Então ficava aquelas amigas da noiva, todas bem vestidas, com traje ali de festa de casamento, todas preparadas, né? As suas vestimentas. E não poderia faltar de jeito nenhum a lamparina. E aqui, naquela época eles chamavam de lâmpada. Não poderia faltar. Como o noivo chegava à noite, mais uma vez batendo com a nossa cultura, ainda mais dos últimos dias, que nós estamos acostumados a ter iluminação. Naquela época não tinha iluminação. Então elas ficavam ali preparadas, elas ficavam prontas, precisavam estar todas com as suas lâmpadas, com as suas lamparinas acesas, e esse nome lamparina, algumas pessoas lembram aí, os mais antigos devem lembrar também. Quem já teve lamparina em casa aí? Alguém? Olha, muita gente, né? Lamparina. E nessa época, a lamparina, o combustível da lamparina era o quê? Querosene.
Não é isso? E muitas pessoas diziam que se você estivesse tossindo muito, era só tirar o pavio do... Alguém é dessa época aí? Tirar o pavio da lamparina e fazer o quê? Ninguém sabe não essa? Eu fui pesquisar e fui ver que as pessoas pegavam o pavio da lamparina com querosene e chupava para parar a tosse. Hoje descobriu-se que o que tem de mais tóxico, só Jesus para livrar mesmo esse povo, né? É o tal do querosene. Não serve nem para passar na mão, irmão, para limpar tinta. Mas os antigos faziam isso. Diziam que era bom para parar a tosse. E aí Jesus entrava com a providência, livrando esse povo todo aí, não é? Mas na época de Jesus não era o querosene. Na época de Jesus, o combustível para manter a lâmpada ou a lamparina acesa era o azeite. O azeite era o combustível principal. Então, havia o quê? Aquelas jovens ficavam aguardando com as suas lamparinas acesas. Todas participavam do mesmo evento e esperavam o mesmo noivo, né? O noivo de uma delas chegarem. Então, elas precisavam esperar todas juntas. E o texto vem dizendo, irmãos, que Jesus pega exatamente esse evento do que acontecia naturalmente na cultura daquela época e encaixa na mensagem que ele queria trazer. E ele diz aqui que o reino dos céus será semelhante, estou no versículo 1, a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E aí ele completa no versículo 2, dizendo: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Num primeiro momento, a lâmpada ficava acesa, né? Mas se demorasse um pouco, o combustível que era o azeite acabava. E aí elas ficavam no escuro. E o que isso nos chama a atenção, irmãos? Isso nos traz a noção de preparação. Isso nos traz a noção de que elas precisavam estar preparadas para a chegada do noivo. Elas precisavam levar não apenas a lâmpada, mas elas precisavam levar azeite, reserva de azeite. Elas precisavam estar preparadas. E o que isso nos chama a atenção? O que isso nos ensina hoje? Nós sabemos que está falando sobre a volta de Jesus. O que essa mensagem nos adverte hoje, irmãos? Não adianta eu estar na igreja, não adianta eu estar esperando a volta de Jesus, não adianta eu estar no culto se eu não tenho a preocupação de a cada dia me preparar para receber Jesus, para a volta de Jesus. Eu preciso estar preparado para a volta de Jesus, e Jesus virá. Não se sabe o dia e nem a hora, mas ele virá. Elas estavam juntas, todas tinham lâmpadas, todas estavam
com o objetivo de sair ao encontro do noivo. Todas faziam parte do mesmo cortejo, como eu falei aqui, como eu falei do exemplo que Jesus deu, da cultura judaica, né? Então, observe, Jesus, ele não diferenciou o grupo pelo ambiente que estavam. Todas estavam bem vestidas, todos estavam bem trajadas, todas estavam esperando. Ele diferenciou cada uma delas pelo preparo. Porque no início aqui da passagem, ele já fala, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Não se preparar para a volta de Jesus é loucura, irmão. O que nós aprendemos com essa passagem? O que Jesus queria nos transmitir? Que estar na igreja não é o mesmo que estar pronto. Estar nos cultos não é o mesmo que estar preparado. Ter ministério não é o mesmo que ter azeite. Participar da comunhão não substitui a intimidade. Tomar a ceia, comer o pão, beber o cálice, como nós fizemos pela manhã, não substitui a intimidade com Deus. Como eu já falei, podemos estar no mesmo culto, cantando o mesmo louvor, ouvindo a mesma palavra, mas ainda assim não estar preparado. O ambiente espiritual pode esconder a nossa negligência. O culto pode ser uma bênção, mas será que estamos preparados? A palavra pode fluir bem, mas será que estamos preparados? Versículo 4 diz assim, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E aí eu fui pesquisar sobre o símbolo do azeite na Bíblia. O que simboliza o azeite? O azeite simboliza a ação do Espírito Santo, é estarmos cheios do Espírito Santo. Quando, lá no Antigo Testamento, uma passagem bem conhecida, quando o profeta Samuel ele vai até a casa de Jessé, o belemita, porque Deus havia falado com ele, dentre os seus filhos, tenho me provido de um rei. Enche a tua botija de azeite e vá até a casa de Jessé. E diz a palavra que Samuel chega até a casa de Jessé. Jessé apresenta os seus filhos, do mais velho até o mais novo. E apresenta Eliabe, que era de grande estatura, fazia parte do exército. E naquele exato momento, Samuel, olhando para sua aparência, para sua estatura, disse, eis aí o ungido do Senhor. Pegou a botija de azeite e foi para ungir. E Deus fala com Samuel, não, Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem olha o que está diante dos seus olhos, mas eu contemplo o coração. E Jessé apresenta o segundo filho, o terceiro filho, o quarto, o quinto, acabando os filhos. Samuel diz, acabaram-se os mancebos? E aí Jessé diz, ainda falta o menor. E eis que ele está no campo a apacentar as ovelhas. E Samuel diz, manda-o chamar.
porque não nos assentaremos à roda da mesa enquanto ele aqui não chegar. E diz a palavra que quando Davi chega, o Senhor fala mais uma vez com Samuel: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. E diz a palavra de Deus que a partir daquele momento que Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, a partir daquele momento o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Ou seja, o azeite, ele simboliza e era usado para ungir não apenas pessoas, sacerdotes, profetas, reis, mas era utilizado para ungir também utensílios que eram utilizados no tabernáculo, como foi falado sobre o tabernáculo aqui nessa noite. Tudo que seria usado por Deus era ungido com azeite, simbolizando a ação do Espírito Santo. E nessa passagem aqui, Jesus cita o azeite. E ele diz para nós aqui que aquelas mulheres, aquelas virgens, elas não tinham, as loucas não levaram azeite consigo. Precisamos, irmãos, nos encher do Espírito Santo de Deus. Precisamos dar lugar para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, no nosso coração, nos direcionando, falando conosco, porque nós ouvimos a voz de Deus através do Espírito Santo de Deus. Nós seguimos a direção de Deus através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Então, conforme eu falei, a diferença daquelas virgens não estava na aparência, na posição, na expectativa, porque todas elas esperavam a chegada do noivo. A diferença estava no que ninguém via, na reserva de azeite. O azeite também representa a vida contínua com Deus, a dependência do Espírito Santo de Deus, a perseverança espiritual. O azeite, ele não se improvisa, ele é preparado antes da crise. A vida de oração não se constrói no desespero. Caráter não se forma na emergência. Fé verdadeira se sustenta na demora. O que sustenta as nossas lâmpadas é o azeite. O que sustenta a lâmpada, a nossa lâmpada acesa, é o azeite. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Versículo 5 diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Cochilaram todas e adormeceram. O texto diz que todas dormiram. O problema não era o sono. O problema era não ter reserva quando o grito viesse. Aí vem o esposo, né? O sono aqui poderíamos traduzir como fraqueza, como nada disso, é algo natural. Cansaço todos sentem. Necessidade de descanso todos nós sentimos. Mas precisamos estar preparados. A qualquer momento seria dado o grito: aí vem o esposo. Então, elas precisavam estar com reserva de azeite. A qualquer momento, diz a palavra de Deus, num abrir e fechar de olhos, podemos ouvir o som da última trombeta ecoando. Será que estaríamos preparados?
se ouvíssemos o som da trombeta soando, se o som da trombeta tocasse hoje. Teve uma igreja que fez pregando uma mensagem como essa. De repente, a caixa de som lá tocou o som da trombeta. Foi um alvoroço só. Se o som da trombeta tocasse hoje, irmão, será que estaríamos preparados? Glória a Deus. Vamos pular para o versículo 8. Diz assim, ó: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Versículo 9: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. As loucas pedem azeite às prudentes, mas as prudentes respondem: não seja caso que nos falte. O que isso nos ensina? Existem coisas que ninguém pode transferir. Vida com Deus não se transfere. Intimidade com Deus não é possível transferir. Preparo espiritual não é possível transferir. Vigilância também não é possível transferir. A salvação, ela é individual. Preparação é pessoal. Vigilância é responsabilidade de cada um. Não tem como eu me apoiar na espiritualidade do meu irmão. Não tem como irmão, ora por mim. Isso não vai trazer a salvação. Naquele grande dia, não vai ser a oração que vai te levar para o céu. A oração do seu pai, a oração da sua mãe. Eu tenho certeza que muitos de nós estamos aqui hoje fruto da oração de alguém. Alguém intercedeu por você, para você estar aqui hoje. E a partir do momento que você está aqui, agora é responsabilidade de cada um de nós nos preparar, estar preparado, viver uma vida pautada na palavra de Deus. Amém, queridos? Versículo 10 diz assim, ó: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. No versículo 10, me chama a atenção muito uma característica que muitos de nós temos: deixar tudo para cima da hora. Deixar tudo para cima da hora. A prova é amanhã, eu vou estudar hoje. Não é? Dizem que o brasileiro é assim, deixa tudo para cima da hora. E aqui, elas foram comprar azeite em cima da hora. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E o final do versículo diz: e fechou-se a porta. Enquanto elas foram comprar azeite, o noivo chegou. E a porta se fechou. Mas, vamos dizer, um momento chave do texto. Porque elas vão comprar azeite, elas vão se preparar em cima da hora. O noivo chega, a porta se fecha, e elas vêm e batem na porta. E elas batem a porta, né?
que é o versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E aí o versículo 12: ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Então elas batem a porta, elas clamaram, mas ouviram: não vos conheço. Não significa que Jesus não as conhecia, o esposo não as conhecia. Não era a ausência de conhecimento, de informação, era a ausência de relacionamento. O esposo sabia quem elas eram, mas não tinha comunhão, não tinha relacionamento. Quando nós nos preparamos, quando nós procuramos encher a nossa vasilha de azeite, o que isso significa, irmão? Encher a botija de azeite significa vida com Deus, significa vida de oração, significa conhecer a palavra, buscar conhecer a palavra de Deus. Crescei antes na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É procurar conhecer, buscar o conhecimento. A estratégia do inimigo hoje, irmão, é o entretenimento, é manter as mentes ocupadas, é manter você preso ao celular, é manter você preso à internet, é manter você preso às redes sociais, é manter você ocupado. Hoje as pessoas queimam comida. Alguém já queimou comida aqui porque foi para o celular e ficou lá no celular, e aí esqueceu o arroz no fogo, esqueceu o feijão no fogo. Irmãos, parece que quando você está ali no celular, eu estou falando porque eu também fico, né? Atira a primeira pedra. Parece que a hora voa. Meia hora ali parece 5 minutos. E essa é a estratégia do inimigo, é nos manter ocupados, é manter a nossa mente entretida, é manter-nos longe da palavra de Deus, longe da leitura da Bíblia. Quantos de nós lembramos de abrir a Bíblia quando estamos na igreja, lembramos de orar quando estamos na igreja? E essa é uma verdade, irmãos. A estratégia do inimigo é te manter ocupado, é manter a nossa mente cheia de informação e vazia da presença e da palavra de Deus. Manter a nossa mente cheia de informação e vazia de conhecimento, quaisquer que seja. Essa é a estratégia do inimigo. Porque enquanto a sua mente está ocupada com tantas informações, você não tem ânimo e nem prazer de buscar ao Senhor, de orar. Quando ora é aquela oração automática, antes do almoço, antes do jantar, e quando ora, precisamos estar preparados, irmãos. Nesses últimos dias, são tantas coisas para nos distrair, mas precisamos estar com a nossa botija cheia de azeite, que é a presença de Deus, que é estar cheio de informação acerca da palavra de Deus, é ter relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus. Quando a porta se fecha e elas batem, abre-nos a porta, eu não vos conheço. Em outras palavras, eu não tenho relacionamento com vocês. Ele sabe quem é cada um de nós. Mas a igreja nos últimos dias tem perdido relacionamento com Deus. Nós nos contentamos, irmãos, com rituais religiosos, ir à igreja. Muitos estão deixando até de ir à igreja. Ir à igreja, orar,
Então, nos contentamos em ir. Nós nos contentamos em... Não, esse momento é o momento de eu estar na igreja. Pronto, fiz a minha parte. Sai de porta fora. Você vai ter uma semana se preocupando com as coisas desse mundo. Sim, precisamos nos preocupar. Temos contas a pagar. Temos ações a cumprir. Temos deveres com a sociedade, com a nossa família. Temos deveres com o nosso trabalho. Temos deveres aqui na terra a cumprir. Mas temos também um papel como cidadãos do céu. Não podemos perder, irmãos, o contato com Deus, o relacionamento com Deus. Eu convido você nessa noite a sair daqui nessa noite pensativo. Eu convido você a tomar uma decisão nessa noite. A tomar uma decisão, porque o que vai definir mudanças em nossas vidas é aquilo que nós decidimos fazer. Não é aquilo que nós ouvimos, vemos, é aquilo que decidimos. Precisamos tomar uma decisão de sair daqui e viver uma vida diferente, de fazer algo diferente, para termos mais relacionamento com o Pai. É o nosso Pai. Ele nos escolheu. Ele enviou o seu Filho unigênito. Precisamos ter relacionamento com Ele, para que naquele grande dia Ele não nos fala, não vos conheço. Esses dias eu vi, não foi possível passar um vídeo que eu separei. Eu vi um vídeo da Ana Paula Valadão. Não sei se vocês viram esse vídeo. Ela dizendo que ela tem ministério desde criança. E ela colocando a preocupação de naquele grande dia Jesus virar para ela e dizer: eu não te conheço. Ela dizendo: eu tenho essa preocupação. E aquele vídeo me chamou a atenção, porque essa é a preocupação que precisamos ter, irmãos. E naquele grande dia é que, infelizmente, nós estamos acostumados, ainda mais a geração de hoje, nós estamos acostumados a ter alguém passando a mão na nossa cabeça. E essa é uma verdade. Mas a palavra de Deus diz que Ele não tem um culpado por inocente. Então, quando elas batem na porta e Ele diz: não vos conheço, era ausência de relacionamento. A tragédia não foi a falta da lâmpada, foi a falta do preparo. E aí eu quero voltar no versículo que fala, versículo 6, que fala: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Imagina, irmãos. Imagina vozes celestiais ecoarem nesse lugar, dizendo: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Como está a nossa botija? Aí vem o noivo. Imagina se esse grito ecoa. E esse grito, podemos dizer, esse grito ainda ecoa. A pergunta é: você está junto? Você está preparado? Hoje ainda há tempo de nos prepararmos. Hoje ainda é dia
de enchermos a nossa botija de azeite. Hoje ainda é dia de vigilância, porque chegará o momento em que a porta não abrirá novamente, mas a porta ainda está aberta. Eu tenho uma boa notícia para você, irmãos. Ainda há tempo de encher a botija de azeite. Ainda há tempo de ter relacionamento com Deus, de se aproximar de Deus de alguma forma. Ainda há tempo. Louvado seja Deus. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Louvado seja Deus. Eu queria que você fechasse teus olhos nesse momento e você começasse a pensar no que você tem ouvido aqui, no que você ouviu aqui essa noite. Começasse a orar a Deus, porque ninguém sabe a sua condição, só você e Deus sabe a sua condição diante dele, ninguém mais. E você pode falar para ele exatamente isso. Diga para ele: Senhor, só eu sei e o Senhor sabe que a minha condição é esta. Só você e Deus sabe se você está vivendo de reserva ou de aparência. Só Deus e nós mesmos que sabemos se a nossa fé ela está sendo sustentada na constância ou apenas na emoção. Só você sabe como está a sua lâmpada. Se está acesa ou se está se apagando, ou se já se apagou. A nossa lâmpada é o que determina na parábola como está a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Se você está com a sua lâmpada acesa, não pense você que isso é suficiente. Você precisa ter reserva de azeite. Se a sua lâmpada está se apagando, isso significa que você precisa buscar mais a Deus, que você precisa separar tempo para Deus. Porque parece que os dias estão abreviados. Quando você pensa que não, já passou uma semana, já passou um mês, janeiro já foi embora. Fevereiro já está indo embora, irmão. Nós já vamos começar o terceiro mês. O dia está passando, os dias estão passando, os anos estão passando. A impressão que temos é que cada vez mais que vai passando o tempo, mais rápido ele passa. E o projeto, talvez o projeto de termos uma vida com Deus vem se arrastando, de termos mais comunhão com Deus, de termos mais intimidade com Deus, de estar mais firme na presença de Deus. Esse projeto está sendo
colocado em segundo, em terceiro, em quarto plano. Mas nessa noite, Deus, Ele nos chama à responsabilidade. Que se o noivo viesse hoje, a nossa lâmpada estaria acesa. Por isso, através da palavra de Deus, eu convido você, irmãos, a viver, a experimentar uma renovação. Eu convido você a estreitar a sua intimidade com Deus. Eu convido você a vigiar mais a sua vida com Deus. Eu vou convidar a igreja a se colocar de pé. E nessa noite o apelo é para todos. O apelo nessa noite é para todos. Para você que precisa ter mais intimidade com Deus. Eu acredito que todos nós nos encaixamos nesse quesito. Para você que precisa ter a sua vida espiritual renovada. Porque existe um desejo no teu coração de viver, de experimentar um renovo, de não viver de experiência passada. Eu era uma bênção. Quando eu pregava, quando eu cantava, quando eu orava, quando eu evangelizava. Deus não nos chamou para viver de passado. Ele tem um presente e um futuro glorioso para a nossa vida. Então, eu quero nessa noite fazer algo aqui diferente, querido. Fazer um apelo para todos, para crente, para não crente, para diácono, para pastor, não importa a sua vida, importa a nossa vida com Deus. E eu vou ser o primeiro a descer, porque eu preciso de um renovo em minha vida. Eu preciso desse renovo. Eu preciso ter mais intimidade com Deus. E eu quero convidar você que sentir no teu coração para juntos orarmos aqui na frente. Você que sente essa necessidade de ter mais intimidade com Deus, de viver um renovo na presença de Deus. O Espírito Santo, ele já vem incomodando você faz tempo, de que do jeito que está, não está bom. Eu preciso dessa mudança, eu preciso dessa transformação, eu preciso desse renovo, eu preciso viver essa transformação, preciso viver algo diferente esse ano em minha vida de oração, minha vida de intimidade com Deus, separar mais tempo para Deus, estar mais na casa do Senhor. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, mas eu acredito que essa palavra, ela vem de encontro a isso que nós temos ansiado. Talvez você nem falou em oração, mas o teu interior anseia por isso, por mais relacionamento com Deus. E nós vamos orar aqui todos juntos. Eu quero convidar o pastor Cláudio Augusto, ele vai fazer essa oração por nós, pela igreja do Senhor. E aí você fica bem à vontade. Se você quiser levantar a mão, levante a mão. Se você quiser fazer a sua oração, faça a sua oração. Mas vamos viver esse momento aqui. E ao sair daqui, vamos sair com uma decisão. Decisão de viver um ano diferente. Amém, queridos? Oremos. Pai querido, aqui estamos, ó Pai, no Teu altar, na dependência que temos de Ti, do Teu Espírito, ó Pai. Deus querido, eu quero suplicar neste momento, ó Pai, pelas nossas vidas, ó Pai, porque quem somos diante de Ti, ó Pai?
Fomos feitos do pó da terra e ao pó retornaremos, ó Pai. Deus querido, que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, ó Deus, possa estar sempre sobre nossas vidas, ó Deus. Sobre a vida, ó Pai, de cada uma dessas pessoas que se vieram aqui à frente. Aqui estão também, ó Pai, no seu local, no banco, ó Deus. Deus querido, quero entregar cada uma dessas pessoas nas tuas santas e poderosas mãos, ó Pai. Deus querido, que possa haver em cada coração, ó Pai, a sede de Ti, ó Pai. O desejo, ó Pai, a vontade, ó Pai, de estar sempre diante de Ti e no Teu altar, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, tira do nosso coração, tira da nossa mente, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que tem nos impedido, ó Pai, de termos uma comunhão maior contigo, ó Pai. Aquilo que tem nos impedido, ó Pai, de colocarmos a nossa vida no Teu altar, ó Pai. Aquilo que tem nos impedido, ó Pai, de crescermos espiritualmente, ó Pai. Aquilo que tem nos impedido, ó Pai, de nos prepararmos cada dia mais e mais e mais para aquele grande dia, ó Pai, que é a volta de Jesus Cristo, Teu Filho, ó Pai, que virá nos buscar, ó Deus, para a eternidade, ó Pai. Deus querido, se existem pessoas aqui nesta noite, ó Pai, que ainda não estão preparadas, ó Pai, eu quero pedir a Ti, ó Pai, que esta palavra que foi ministrada, ó Pai, continue trabalhando em cada coração, em cada mente, ó Pai, que possa haver arrependimento, ó Pai, que possa haver, Pai, mudança de vida, ó Pai, que possa haver reconhecimento que só Jesus Cristo salva, Deus. Deus querido, tome cada um nas Tuas santas mãos, ó Pai. Nos fortaleça, Senhor. Não deixa, ó Pai, que o inimigo, ó Pai, venha tocar nas nossas vidas, ó Pai. Não deixa, ó Pai, que o inimigo venha tocar nos nossos sonhos, nos projetos, ó Pai, que Tu tem para cada um de nós, ó Pai. Mas que possamos reconhecer o Seu senhorio sobre nossas vidas, ó Deus. Que possamos reconhecer que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus, ó Pai. E que toda a ação do inimigo, ó Pai, seja repreendido não por mim, não pelo mensageiro desta noite, ó Pai, mas seja repreendido por Ti, pelo sangue de Jesus, ó Pai. Que todo mal, ó Pai, que toda obra maligna, feitiçaria, bruxaria, ó Pai, que caia por terra pelo sangue de Jesus, ó Pai. Que possa haver um renovo, que possa haver transformação, ó Deus. Que o Teu Espírito, Pai, possa ter liberdade em nosso meio, ó Pai, para nos usar, ó Pai, para fazer aquilo que Te apraz, para fazer aquilo que Te agrada, ó Pai, para a glória do Teu nome, ó Pai. Tome nossas vidas nas Tuas santas mãos, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, porque dependemos de Ti a cada dia. É a oração que eu te faço neste momento, em perdão dos nossos pecados, em nome daquele que vive e reina hoje e eternamente, Jesus, o Teu Filho. Amém e amém.